Queridas irmãs, queridos irmãos, como todos sabem, nas noites de quinta-feira e segunda-feira, nós dedicamos nosso encontro aos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos fazendo paulatinamente, capítulo a capítulo, e que qualquer pessoa poderá acompanhar, na medida que tenha o Evangelho em sua casa, ou, se preferir, acessando o nosso site Mensagem Fraternal e copiando o Evangelho, que está disponível gratuitamente. Fazendo download de todas as obras básicas, se quiser, terá a oportunidade de acompanhar os assuntos que nós aqui comentamos, lendo depois ou lendo antes aqueles temas que serão aqui tratados. Esta é uma oportunidade muito grande de meditarmos a respeito do que está acontecendo conosco na vida. Todos estarão sendo bombardeados por notícias neste período e daqui para frente, a cada dia mais, falando sobre mudanças bruscas, mudanças profundas, mudanças difíceis. E estas mudanças que nos estarão dizendo serem bastante marcantes na nossa história evolutiva, não são fruto de uma coincidência ou de uma alteração brusca e inesperada das leis do universo. Quando aprendemos o funcionamento desses mecanismos, coisa que a doutrina espírita, de forma muito clara, orienta, avisa, nós passamos a nos dar conta de que estamos em pleno processo da transição, da modificação dos nossos destinos. E este processo vai levar cada um a encontrar-se consigo mesmo, no padrão evolutivo que já aceitou ou que já construiu em sua vida. Não estamos falando de fim do mundo. Estamos falando do fim de um mundo. Este que nós olhamos todos os dias e que nós não nos simpatizamos com ele. Que nós não achamos que ele é bom, que ele é o adequado. Porque há pessoas que acham que ele está perfeito. Que estão gostando do que estão vendo ou do que estão vivendo. E os destinatários para essas transições enfrentarão não a ira de Deus, não. Deus não se ira, a natureza não se enfurece. Nós encontramos o resultado das nossas escolhas. E é então, neste período, que é preciso estarmos muito atentos. É preciso que estejamos com olhos abertos, não para termos medo, mas para não perdermos tempo. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala das aflições. Bem-aventurados os aflitos. E nos explica, como já temos abordado diversas palestras, nos explica o mecanismo da justiça destas aflições. Elas não são fora de medida e não são fruto da má vontade de Deus. Elas são efeito das nossas atitudes.
das nossas escolhas. Se elas são justas, poderemos encontrar, como já falamos aqui, duas causas. Podem ter sido elas engendradas por nós nesta própria vida. Se Deus é bom e não quer o mal do seu filho, não se pode naturalmente dizer que Deus é mau e nos faz sofrer por gosto. Mas se nós estamos sofrendo, mesmo Deus sendo bom, e portanto sendo nossa responsabilidade por essa dor que nos atinge, individual ou coletivamente, ela pode ter dois focos. E isto é assim com todas as pessoas. Sofremos por coisas que nesta vida nós fazemos de errado. Sofremos por falta de equilíbrio, por excessos na alimentação, na bebida, no cigarro, na droga, no vício. Sofremos por nervosismo, sofremos por ansiedade, sofremos por pressa, sofremos por tudo aquilo que nossos defeitos produzem nesta vida. E isto não tem nada a ver com Deus. Isto é efeito de nosso comportamento. O outro foco do sofrimento é aquele que nós herdamos de nós mesmos. Porque muitas pessoas se questionam: eu não aceito que uma pessoa boa, que sempre fez o bem para todo mundo, agora esteja sofrendo. Qual foi a atitude má que ela fez para merecer o sofrimento? E de verdade, é uma pessoa generosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que faz o bem para todo mundo. Então volta à questão anterior. Deus é mau? Deus errou? Se Deus é mau ou Deus errou, Deus não pode ser Deus. E então volta o Evangelho a explicar que Deus não é mau e Deus não erra. E que se aquilo não tem uma explicação nesta vida, só pode ser explicado por algo que nós tenhamos feito em uma outra existência. Mas de nossa responsabilidade. E olha que coisa interessante. Colocadas na balança estas duas vertentes, sofrimentos que nós produzimos para nós nesta vida, e sofrimentos que nós trouxemos de outra vida para sofrermos agora, vamos encontrar aproximadamente entre 70% a 80% de dores que nós causamos porque gostamos nesta vida. E o restante, 20% a 30% de coisas que a gente, burradas que a gente já fez e que agora nos programamos para resgatá-las. A primeira parte, nós não nos programamos, porque nós renascemos sabendo que teríamos que enfrentar aqueles 20% a 30% de coisas do passado. Por isso renascemos com alguns compromissos, com algumas previsões de eventos futuros. Agora, os outros 70% é que nós é muito criativo. Nós gostamos muito de fazer as coisas mal feitas. E acabamos já nesta vida suportando diminuição de capacidade física, perda de potencial, problemas emocionais, problemas na nossa estrutura mental, emocional e física, por causa de excessos. Poderíamos viver sem eles? Poderíamos. Se nós tivéssemos escolhido caminhos diferentes, se não tivéssemos vivenciado experiências que nos pareciam agradáveis, mesmo que prejudicasse os outros, se nós tivéssemos nos abstido, se tivéssemos tido cautela, se não tivéssemos avançado naquilo que não nos pertence, teríamos tido efeitos diferentes, como consequência das atitudes. Agora a questão é,
estarão dizendo e estão dizendo em muitos lugares, e nós estamos lembrando a vocês, que no nosso programa Alimento para a Alma, que já está disponível no site Mensagem Fraternal, nós temos o recorde de downloads de programas que até hoje nós fizemos. São 131 programas de 30 minutos, que são copiados pelas pessoas. Os 2 últimos são aqueles que bateram o recorde de cópias, de visualizações. E os 2, o primeiro 130, o título é Preparado para o Futuro, falando exatamente sobre este futuro, que pode ser daqui a 3 anos, que pode ser daqui a 10 anos, que pode ser daqui a 100 anos, mas que vai chegar. E ele foi tão visto e foi tão requisitado, que o programa 131 é cópia, reapresentação do 130. Agora, no próximo sábado, será transmitido na TV Jornal de Limeira e estará disponível no site Mensagem Fraternal o programa 132. Preparado para o Futuro 2. A continuação do programa 130 e 131. Fazendo cada um de nós meditar sobre os sinais e as coisas que nos estão tocando o momento de viver. Vamos partir da hipótese que seja de verdade, daqui a 3 anos, que tudo vai acontecer de forma mais intensa. Por hipótese. Já pensaram sobre isto? Estamos vivendo numa encarnação que pode ser a mais difícil e a mais importante da nossa alma. Aflições previstas no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, avisadas por inúmeros profetas, avisada por Jesus, prevista por João, todas estas coisas redundando em um momento de transformação brutal do ser humano e do mundo onde ele está vivendo. E o alerta constante, o alerta repetido, de que era necessário que nós não perdêssemos o tempo. E quando aprendemos as coisas que o mundo espiritual nos ensina, e sabemos que as aflições têm 2 causas, ou aquela que hoje nós estamos causando, ou as outras que vieram conosco de nossas outras vidas, então nós podemos perguntar: por que que eu escolhi nascer agora? O que é que eu vim fazer na Terra hoje? Se em alguns anos, partindo da hipótese que possa ser daqui a 3 anos, fenômenos da natureza, fenômenos da sociedade humana, fenômenos da convivência estarão transformando todas as coisas. Mas quando falamos transformando todas as coisas, isto não é apenas uma frasezinha em que você pode imaginar que essa transformação é que agora era de dia e começou a escurecer. É que a chuva estava caindo levezinha e agora parou. Aqueles que vão estudar as leis do universo e aquilo que podem ser chamadas de revelações do mundo espiritual, em todas as crenças e em todas as épocas, vão se defrontar com um fato que é coincidente. Este fato avisa que neste período de transição, 2/3 da humanidade desaparecerão.
dos 6 bilhões que existem na Terra, fazendo uma conta redonda, porque tem mais do que isto, restarão 2 bilhões em toda a Terra. Você estava preocupado em arrumar um apartamento, sua casa estava muito apertadinha, custava muito caro investir para construir mais 5 cômodos. Pode ser que daqui a 3 anos esse problema acabe. Mas para você estar aqui, vejam bem o que dizem todas estas previsões. Para que nós estejamos aqui, tendo sobrado, você vai merecer uma casa maior mesmo. É uma transformação intensa, que vai mover não apenas as estruturas geológicas, mas e é aí que importa, vai esculpir uma nova criatura. Então, ao nos debruçarmos sobre o capítulo 5 e encontrarmos as causas anteriores das aflições, nós entenderemos que os espíritos que pediram para nascer na terra neste período vieram com tarefas específicas. E Jesus, na sua poesia, estabelece isto ao falar dos trabalhadores da última hora. Última hora, chamado final, momento específico do qual dependerá o seu pagamento. Na parábola, esta realidade vai fazer a diferença em relação aos outros. Daí ser importante pararmos de brincar de viver. Vamos fazer de conta que para toda a humanidade, a divindade fizesse flutuar nos céus de cada país uma frase que confirmasse que em 2012 será o fim desta etapa evolutiva. E em cada uma das suas línguas, todos teriam condições de ler. Haveria aqueles que vão dizer, isso é coisa de Hollywood, que botou lá um monte de holofote para escrever e assustar a gente. Isso aí é invencionice de alguém. Foi a NASA que lançou lá do alto, com alguns espelhos, para que a gente acreditasse nesses negócios. Todas as diversas interpretações serão vistas. Mas vamos agora meditar se isso fosse verdade. Se aquela frase gigantesca brilhando nos nossos céus, atestando como um aviso que de verdade isto acontecerá daqui a 3 anos, fizesse a gente meditar. Como qualquer pessoa de bom senso poderá fazê-lo, mesmo que não veja nenhuma frase flutuando no céu. E se for verdade? Se daqui a um período tão curto de tempo, nada mais fizer sentido, e este nada mais significa nada mais daquelas preocupações tolas, das brigas que você tem por um pedaço de pano, por um pedaço de madeira, por um pedaço de papel, dos conflitos que criamos porque queremos estar em determinado lugar e ter uma pessoa que ocupou ele primeiro, das discussões infindáveis dentro de casa por pontos de vista que queremos impor.
se trabalharmos com esta possível hipótese, tudo que você juntou debaixo do seu colchão, dentro do seu cofre ou dentro do banco, terá sido a maior perda de tempo. E quando isto acontecer, não adiantará mais você correr para as instituições levando o seu ouro para doar aos pobres. Aí tudo é inútil. Não adiantará ir rezar, ajoelhar, pagar promessa, confessar as suas desgraças. Não adiantará mais. Porque fala a Escritura e todos estes inúmeros escritos antigos, que nesta hora nem as preces poderão ser ouvidas. Porque elas não partirão de um coração arrependido verdadeiramente. Elas partirão de alguém que tem medo. E que por causa do medo promete qualquer coisa. E faz qualquer coisa. Até mesmo dar o que tem para os outros. Porque está fazendo isso para ver se compra uma passagem de primeira classe. Esta é uma realidade que cada um deve trabalhar com ela. Não para deixar de viver cada dia. Porque nós aprendemos no Evangelho que a única coisa que é capaz de transformar o nosso futuro é aquilo que nós mudarmos dentro de nós. É a maneira pela qual nós nos conduzirmos com os outros. É a verdade do nosso sentimento. É o arrependimento do mal que já praticamos. No esforço de corrigi-lo. Buscando reparar este sofrimento dos outros. Faça então uma relação só por hipótese. Escreva no papel o que você teria que fazer, o que você gostaria de fazer, a quem você precisaria pedir desculpa, se de verdade você se visse às portas de ir embora e não quisesse partir com isto, maculando sua alma. E ao fazer essa relação, seja honesto com você. Porque você não esconde isto de ninguém. Não esconde dos espíritos, da sua consciência. Nenhum de nós esconde nossos erros de nós mesmos. E depois de você ter feito esta relação, você pode dizer: ai, graças a Deus que eu não preciso fazer isso hoje. Você tem, nesta hipótese que estamos levantando, 3 anos. Faça isso antes de chegar o fim deste período. Porque depois que a porta da arca estiver se fechando, não adiantará mais. E se você puder ser um pouco mais vigilante e prudente, não se limitará a ir atrás das pessoas, a devolver as coisas. Ah, mas agora eu tomei o marido da fulana, como é que eu devolvo ele para ela? Assim eu fico nos 2 bilhões. Talvez nem ela queira mais o Zé de volta. Talvez você tenha feito um favor para ela. E vice-versa, né? Mas o que nós estamos dizendo é que é preciso, em primeiro lugar, que nos arrependamos. Se fizermos algo que não foi correto. E ao fazer isto, ao nos arrependermos, procurarmos diminuir, procurarmos as pessoas que ofendemos, procurarmos corrigir o mal. Porque, de verdade, não serão só os puros, porque senão não sobraria ninguém. Não é? Não são os santos que vão sobreviver, são os seres que erraram e que continuarão errando ainda, mas que
já estão buscando, com sinceridade, transformar as coisas. Essa alteração, que é algo muito importante, porque significa a alteração da sua essência para melhor, nós sempre soubemos. Todas as religiões cristãs sempre falaram dela. Jesus sempre falou disto. Mas, já viu, né? Nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega, nunca chega. A gente vai levando as coisas. E então encontramos a figura de Tomé, ou de Noé, que também tinha uma ordem para construir uma arca. E as pessoas ao lado dele, pouco se importando se ele precisava de ajuda. A ordem foi: construa uma arca de tal tamanho por tal tamanho para caber quem quiser entrar nela. Noé não estava construindo a barca para ele. Nem a ordem foi para ele, para a família dele, para os filhos dele. A ordem que Noé escuta tem a dimensão, inclusive, do barco. E ele constrói. E as pessoas que estão ali, ironizando, não imaginam que o que ele está falando vai acontecer. Ah, aqui não vai chover nunca, nunca vai encher isso daqui, um baita de um desertão. Desde o meu avô, que eu me lembro que nunca aconteceu de chover desse tanto aqui, ele sempre falou que o avô dele disse que nunca chovia muito, e agora a gente está todo mundo aqui sabendo que nunca chove, e esse maluco aí dizendo que vai inundar o trem. Ah, interna o velho. Mas a diligência celeste estava cuidando de todos. Todos os que estavam lá. Os bichos escutaram. Os seres irracionais, conta a Escritura, chegaram e entraram na arca. Mas os ditos racionais foram brincando de viver. Até que a voz disse a Noé: agora você chama quem quiser de novo, põe para dentro e fecha a porta. Depois da porta estar fechada, não abra mais. Nem à custa de reza. Porque esta já não será mais uma oração de arrependidos. Será a oração dos desesperados. E foi assim que aconteceu. Noé convida o povo se ri novamente, ridiculariza o homem, a sua família, ele, entram, fecham a porta. E aí tudo acontece. E quando tudo acontece, vocês já imaginam o que estava na cabeça de quem estava do lado de fora da arca. Deus é mau. Eu estou pedindo, estou suplicando. Não, Deus não é mau. Deus é bom. Mandou fazer uma arca, mandou um velho, fazer uma arca para todo mundo que quisesse entrar nela. E sozinho, com a ajuda dos seus filhos, ele fez. E os passageiros, nenhum deles ajudou a pôr um prego. E não quiseram pegar carona naquilo que parecia uma coisa de doido, de maluco. Chega assim para todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs, um momento muito importante na nossa existência. Escolhemos nascer na terra hoje. Não é por acaso que nós viemos para o mundo. E escolhemos nascer neste período, neste país,
Também não por acaso. Não que os outros países não sejam bons. Não que as outras nações não sejam dignas. Mas a nossa tarefa está vinculada a uma transformação muito grande, que em outros rincões é muito mais difícil ser implantada, por causa dos resquícios milenares de preconceitos, dos hábitos enraizados no ódio, nos interesses, nos apegos aos bens e às coisas do mundo. Enquanto que aqui, nós temos não só a liberdade da crença, não só a leveza do espírito, não só a falta de uma história que nos prenda a preconceitos ancestrais, de lutas entre classes, mas nós também temos, na alma tolerante de uma nacionalidade fraterna, o ambiente adequado para a compreensão das leis do universo, que falam da esperança, que falam do futuro, da construção do novo homem, como herdeiros de um novo mundo, capazes de esquecermos nossos erros e corrigirmos com mais facilidade. Enquanto encontramos lugares na terra em que as crianças nascem e são ensinadas a odiar o seu vizinho porque ele é de uma outra raça, e a criança do vizinho cresce odiando o seu irmãozinho antes mesmo de aprender a falar o seu nome. Como conseguir mudar estas coisas? Como conseguir fazer essas pessoas entrarem na arca? Apenas pelo convite. Esquece o mal, mas o outro vai entrar, então eu não entro. Se ele entrar, eu não entro, mas se ele entrar também, eu não entro, então vão morrer os dois afogados. Porque agora não é mais um navio de madeira, não, agora é a terra inteira, a arca. E se você vai ao Evangelho onde fala sobre esse tema, o Evangelho de Mateus aborda isso em 2 capítulos. O capítulo 24 e o capítulo 25. No capítulo 25 você tem 2 parábolas e depois a descrição do juízo final. As 2 parábolas, entretanto, as pessoas repetem, mas não sabem que elas estão inseridas nesse contexto. O capítulo 24, Mateus apresenta todo o processo da transformação que vai ocorrer. Terremotos, maremotos, o escurecimento do céu, a interrupção do movimento da terra. E vai dando os detalhes, e vai falando. Aí quando chega no capítulo 25, obviamente, dentro do mesmo ambiente, nós temos 2 parábolas. A primeira parábola, pouquíssimo conhecida, pouquíssimo lida. A parábola das 10 virgens, em que elas estão esperando o noivo. E umas guardam a lanterna com o óleo, outras consomem o óleo da lanterna antes do noivo chegar. E aí, quando chega o noivo, estão todas elas assim, essas que não têm a luz na lanterna para enxergar, não sabem que o noivo está chegando. Enquanto que as outras que estavam vigiando, recebem o noivo. Essa parábola é pouquíssimo conhecida da maioria dos cristãos. Mas a segunda, esta é facilmente conhecida.
um senhor precisou ir embora e tinha 3 servos. Chamou o primeiro e lhe deu 5 moedas. Chamou o segundo e lhe deu 2 moedas. E chamou o terceiro e lhe atribuiu 1 moeda segundo a capacidade de cada um deles. Aí, passou o tempo, o Senhor volta para pedir contas. Pedir contas. Chama o primeiro servo, que tinha recebido 5 talentos, e que trabalhando com estes talentos havia produzido outros 5. Chama o segundo servo, que também, tendo feito a mesma coisa, havia dobrado, multiplicado por 2 os 2 talentos que havia recebido. E quando o patrão, o amo, vê o resultado, aos 2 ele fala a mesma coisa. Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aí chama o último, que só tinha 1 moedinha, e que era muito medroso, muito preguiçoso, ou as 2 coisas. E então ele vem todo trêmulo e diz: Senhor, sabendo que o Senhor é um homem duro, um homem rigoroso, que colhe onde não plantou e que ceifa onde não semeou, eu tive medo de perder o teu dinheiro, então eu enterrei. Eis aqui, de volta o que te pertence. Parecendo que ele estava devolvendo e que isto era um ato honrado. O Senhor olha para ele e diz: servidor mau e preguiçoso, como sabes que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Deverias ter colocado meu dinheiro na mão dos banqueiros para que quando eu voltasse, aquilo tivesse rendido e você me entregasse com juros o que me pertence. Tire-se-lhe o talento que tem e dê-se ao que tem 10 talentos. Porque aquele que tem ainda será aumentado. E aquele que não tem, ainda o que pareça ter, lhe será tirado. Atai-lhe as mãos e os pés e atirai-o nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. É exatamente no capítulo 25, antes do juízo final, que está a parábola dos talentos. Para nós, o servo somos nós. O Senhor nos deixa riquezas e vai embora. Mas era um ir embora que ele voltaria. E quando voltasse, cobraria dos servos o que fizemos com os talentos que pertenceram a ele, agregando algo de nós mesmos. Daí, meditarmos sobre estas coisas. O que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Que talentos são estes para nós? A inteligência, a afetividade, a capacidade de melhorar as coisas, o tempo, a saúde do corpo. Não a saúde perfeita, mas aquela que dispomos no limite das nossas dores. O que estamos fazendo com o tempo de cada dia, com a oportunidade de relacionarmos-nos uns com os outros? Talentos que depois precisaremos dar conta. Porque logo depois disso vem o juízo final. Nas Escrituras, quando olhamos o Evangelho explicando das aflições,
aprendemos que nós não viemos na terra agora, neste momento, por causa das aflições. Viemos porque agora é a oportunidade dos nossos talentos de paz, de esperança, de força, diminuírem as aflições, fazerem-nas ser menores na vida dos outros. Nós temos a última hora para fazer isto. Atrás de nós estão inúmeras vidas de erros. Em outras jornadas que nós já tivemos, estão nossos compromissos, os cacos, os espinhos, os buracos, as ruínas que deixamos. E apesar de tudo isso, o Senhor abriu inscrições para o emprego na última hora. E você achava que estava condenado pelo seu passado a chafurdar no lodo eterno, viu no mural da imensidade, preciso de voluntários para a última hora. E aqueles que aceitarem, aqueles que trabalharem com afinco sem reclamar, aqueles que se entregarem por amor, receberão como pagamento o cancelamento de todo o ontem. Não é possível. Eu tenho tantas coisas erradas em minha consciência, já cometi tantos erros, tantas desgraças. Vou ver se isso é verdade. É verdade esse negócio que tem essa oportunidade de eu voltar lá e nessa única vida conseguir, quem sabe, passar ou justificar, melhor dizendo, todo o meu passado, ou uma boa parte dele? Sim, é verdade. Se você se candidatar e aprender a fazer o que precisa, esta será talvez a oportunidade mais luminosa da sua existência. Já imaginaram renascer num mundo de prova e expiação e deixarmos o mundo um dia pela morte, já na regeneração? Já imaginaram isto? E se não atingirmos esta regeneração em vida, termos cooperado para que ela se instalasse na vida dos outros? Ai, eu estou trabalhando, eu estou juntando dinheiro porque eu quero deixar um futuro melhor para o meu filho, um futuro melhor para os meus netos. Já comprei umas casinhas aí para eles terem como viver daqui 3 anos. É esse o futuro que você quer deixar para os seus filhos? Esse mundo de corrupção, esse mundo de maldade, esse mundo em que uns destrói os outros por um relógio, por um chinelo. Estamos já tendo a experiência amarga de estar fazendo isso há muitas gerações. Em que os avarentos se travestem de generosos para com os seus herdeiros, apenas para justificar a sua avareza. Mas nós estamos convocados e nós aceitamos o convite de estarmos no mundo para deixarmos um outro mundo para os nossos filhos, para os nossos netos. Um mundo diferente. Um novo mundo. E se soubermos fazer isto, e se cumprirmos aquilo que, mesmo com as aflições que isso vai gerar em nós, o Senhor espera que façamos, diferentemente do que fizeram os primeiros cristãos, que tiveram que morrer devorados ou queimados. Nós não viemos à terra para morrer, seja daqui a 3 anos, seja daqui a 100 anos. Nós viemos na terra para viver, viver de outro modo. Viver de um jeito nobre, de um jeito verdadeiro, de um jeito sincero. De um jeito que não dependa de uma igreja, de um jeito que não seja você dar dinheiro, pagar o dízimo, fazer promessa, de um jeito que você não se engane mais. A igreja para Jesus é o mundo inteiro.
E você é o apóstolo que não tem salário, que às vezes não tem saúde, que às vezes não tem onde morar, como os primeiros apóstolos também não tinham. E que do exemplo que você semear, suas aflições se transformarão em talentos multiplicados. Ao invés de ficar enfiado no quarto dormindo, com medo do mundo, ao invés de estar disputando migalhas, ao invés de estar passando a perna nos que competem com você, naqueles que não te deixam ser feliz de acordo com o que você sonha, lembre-se, por hipótese, que daqui a 3 anos tudo pode ter acabado. E se não for daqui a 3 anos, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. O problema não é quando vai ser, quando a gente pensa nestas coisas. O problema é por que a gente ainda não é. Porque ainda que todas essas previsões possam estar marcando alguma coisa para daqui a 3 anos, 4 anos, eu posso morrer amanhã. Posso sofrer um ataque cardíaco, posso ser atropelado. Qualquer um de nós não tem garantia que chegue daqui a 3 anos. Vamos esperar mais o quê? Para nos engajarmos num trabalho de última hora, o maior trabalho da nossa vida, que é estar vivo na terra hoje, com equilíbrio, com sossego de sentimentos, com boas palavras, ajudando as pessoas, entendendo suas dificuldades, confiando em Deus e aprendendo a ser sereno na hora difícil. Você perde a paciência com um documento que desaparece, com uma chave que não encontra. O que vai ser de você quando tudo começar a cair à sua volta? O que vai ser de você? Nós não sabemos. Mas em alguns países muito importantes do mundo estão construindo bases subterrâneas muito profundas. Estão construindo celeiros de sementes para guardar as sementes de todas as plantas produtivas da terra que eles conseguirem reunir ali. Qualquer pessoa que entrar na internet e digitar a sigla FEMA, FEMA, vai encontrar algo muito interessante. Nos Estados Unidos, em algumas regiões dos Estados Unidos, isso está na internet, o governo, e essa é uma fundação, é uma construção governamental nos Estados Unidos que garante, entre aspas, os seus associados em momentos de crises, como foi o furacão Katrina, em alguns lugares dos Estados Unidos, e isso virou inclusive denúncias no Congresso americano, estão colocados a céu aberto pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de caixões. Só em um lugar são mais de 500 mil. É claro que não tem aquela cara do caixãozão tradicional, de madeira, mas está lá filmada, a pilha interminável. Em lugares, em caixões que podem receber 1, 2, 3 pessoas, pelas suas dimensões.
Por que será? Mas não é só Ari. Você que gosta tanto de assistir novelinha, assistir jogo de futebol, a sua vida é isto. Abra os olhos. Porque há coisas muito mais sérias, que fazem muita diferença, ou vão fazer muita diferença no que nós estamos fazendo na Terra hoje. Procure numa outra sigla, DUMBS, Deep Underground Military Bases, bases militares subterrâneas profundas. Veja os vídeos e o que é que estão sendo construídas debaixo da terra, profundamente. Estas são realidades, isso não é ficção, isso não é invenção de Hollywood. Pode ser que não seja daqui a 3 anos. Mas pode ser que alguém esteja se preparando para coisas que por coincidência estão sendo faladas já há 3.000 anos. Só por coincidência. Aprendamos a não produzir aflições nos outros. Porque não vai adiantar nada você se esconder no mais profundo do subterrâneo. A transformação da humanidade será dirigida pelas forças positivas, que sabem encontrar os maldosos aonde eles se escondam. O grande problema não é você fazer um buraco no fundo do seu quintal. O grande problema é você escavar um outro coração em você mesmo. E ser uma pessoa diferente. Não transforme a sua vida num martirológio de reclamações. Você veio à Terra nesta existência para ser bom, para fazer o bem, para multiplicar o bem. Não perca tempo. Não brigue por bobagens. Não imagine que a sua felicidade pode ser construída sobre a infelicidade dos outros. Releve as ofensas. Transforme-se naquilo para o que você foi criado. Como trabalhador da última hora, mostre que você sabe qual é o seu serviço. Seu coração deve estar em equilíbrio. Compreendendo as forças do universo que nos protegem, que nos envolvem, a nossa fé será testada. A nossa confiança em Deus, o nosso equilíbrio, será referência para os outros. Mas vai chegar a hora em que a porta se fecha e cada um tem que se enfrentar sozinho. Você não conseguirá alterar o destino de quem você ama. E eu não digo isso daqui a 3 anos, não. Eu digo isso quando chegar o momento da transformação, que pode ser cada hora para um diferente. Pode ser que tudo esteja errado, todas essas previsões não sejam verdadeiras, que não precise de nada disto. Mas se nós temos inteligência, e se isto é um fato, comecemos a pensar. Comecemos a olhar o mundo com outros olhos. E se você se prepara melhor, se você multiplica os seus talentos, não importa que você tenha sido muito pequenininho, que você só tenha feito um pouquinho,
A resposta para você é a mesma que o Senhor dá quando volta ao que trabalhou muito e fez bastante. Bom e fiel servidor. Porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Mas se nós perdermos o tempo na preguiça, na ociosidade, na falta de vontade, no desejo de conforto, em não realizarmos nada que de verdade signifique renúncia nossa em benefício da humanidade, servidor mau e preguiçoso, recebeste um corpo perfeito, tiveste tempo de viver, tire-se o seu talento e lhe dê ao que tem 10. E então, amarrem as suas mãos e os seus pés, e atirem nas trevas exteriores. Trevas exteriores. Onde haverá prantos e ranger de dentes. As aflições serão bem-aventuradas. Como fala o capítulo 5 do Evangelho. Quando nós formos maiores do que elas. Quando por causa delas nós nos melhorarmos. Quando nós não lamentarmos, não chorarmos, não lastimarmos. E trabalharmos. Você é o agente da última hora. Não tenha medo. Pode ser que não aconteça nada daqui a 3 ou 4 anos. Mas se você começar hoje, você já terá ganho 3 ou 4 anos. De um ser humano melhor para você próprio. E no futuro, quando tiver que voltar, terá 3 ou 4 anos a mais que poderão te beneficiar no novo projeto de viver. Mas se tudo acontecer, que bom que eu pude começar antes da porta da arca se fechar. Assistam. Preparado para o futuro? 1, e no próximo sábado o 2. Porque ainda vai vir o 3. Muito mais interessante ainda do que estes 2 primeiros que já estarão disponíveis. Mas lembre-se que não é para que cada um tenha medo de viver. Ao contrário, é para que cada um tenha vontade de viver. Porque morrer mesmo, ninguém vai morrer. A morte não está no vocabulário de Deus. Todos nos transformaremos. Todos partiremos para um outro planeta, para um outro mundo. Nas trevas exteriores a que Jesus se refere. Ou poderemos, como bons trabalhadores da última hora, recebermos o mesmo pagamento dos que já estão aqui há muito tempo, ajudando a terra a ser melhor. É você que vai escolher. Uma coisa a gente pode dizer: faça valer a pena ter vivido agora. Faça valer a pena. Vai levar milênios, muitos milênios, para você ter uma chance tão rica como esta. Muita paz. Jesus querido, nós te agradecemos por mais este dia que nos concedeu a vida, nas oportunidades de crescimento, de aprendizado, nos testes que nos capacitarão pelo melhoramento, a sermos um espírito melhor preparado. Temos aprendido que viver é a prática da teoria do amor, que a vida nos oferece a ocasião de colocarmos em ação os pensamentos e ensinamentos que em diversas partes
e em todos os tempos foram deixados aos seres humanos como um roteiro, como algo que, de verdade, os que viveram isto atestaram ser eficiente para a construção de dias melhores, de vidas mais felizes. Obrigado, Senhor, porque em mais um dia que vivemos na terra, nós pudemos encontrar esta oportunidade, que muitas vezes desperdiçamos, que não nos lembramos de aproveitar, que às vezes deixamos passar como algo sem importância, mas que todas as vezes que meditamos sobre as leis do universo, sobre as leis espirituais que esta doutrina nos apresenta, nós relembramos de quão rica é a oportunidade de viver mais 24 horas. Que para muitos no dia de hoje terminou no cemitério. Mas que para nós, quem sabe, amanhã possa ser renovada. E enquanto não chegar a nossa vez de termos o corpo conduzido à sepultura, quem sabe no dia de amanhã nós possamos fazer diferente. Possamos nos ocupar de mudar nossas condutas, de melhorar o que há de ruim dentro da gente, de ampliar aquilo que já há de bom e fazê-lo melhor, porque não nos iludimos mais, imaginando que já é suficiente fazer o que a gente faz. Ainda não é, ainda é muito pouco, ainda está muito aquém daquilo que cada um pode fazer no bem. Que o dia que vai florescer daqui a algumas horas possa ser de novo a seara amiga, e que nós, abastecidos pelas mensagens do Teu Evangelho, que nos prepararão a noite de repouso, acordemos amanhã dispostos ao trabalho. Por isso, Senhor, escuta a nossa canção, que não quer te pedir as mesmas coisas de sempre, mas quer que você nos ensine a servir de verdade. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
ser